Sim. Senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência, que está comemorando mais um ano de vida no dia de hoje. Parabéns, muitos anos de vida. Nós não vamos falar aqui a idade, mas parece que tem muito menos. Minha saudação aos deputados e deputadas, telespectadores da TVA, ouvintes da Rádio Digital. Senhor presidente, eu desejo, obrigado, desejo no espaço do meu partido, falar a respeito de um tema que nós já levantamos, deputado Mauro. Vários outros deputados já falaram sobre esse tema em outros momentos nessa tribuna, mas eu quero retomar esse assunto, porque nós fomos, deputada Carminati, surpreendidos pela notícia assustadora de que foi publicada uma portaria da FUNAI na semana passada, determinando o prazo de 2 meses para que se faça a demarcação das áreas indígenas das reservas de Piraí, Pindoti e Tarumã, espalhadas entre Araquari, Barra do Sul, São Francisco do Sul e Garoa. Deputado Dirceu, e o deputado Mauro Mariani falou sobre esse assunto no jornal, dizendo da necessidade de nós empreendermos ações no sentido de suspendermos essa demarcação, quem sabe com argumento e na linha daquilo que foi logrado o êxito, quando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, acatou a ação da Procuradoria-Geral do Estado, deputado Mauro, e dos agricultores da reserva indígena de Araçaí, que fica entre Saudades e Cunhaporã, que é a região do nosso amigo Mauro de Nadal. Então exatamente esse argumento que logrou êxito na Justiça Federal, deputado Mauro, é o argumento que nós estamos levantando também para suspendermos, deputado Jean, o senhor que é da região de Jaraguá, os índios não chegaram até Jaraguá ainda, mas o senhor fique atento que eles podem passar por Guaramirim e chegar até Jaraguá do Sul. É o argumento que está consignado na Constituição Federal, ou seja, só é permitido, só é legal demarcar terras indígenas, aquelas áreas que antes de 88, que foi promulgada a Constituição, índios já habitavam essas áreas, que não é o caso dessa reserva lá de Araçaí, de Cunhaporã e Saudades, e muito menos do caso das reservas dos municípios de Araquari, São Francisco e Barra do Sul. Então, deputado Mauro, eu já lhe concedo a palavra com muita honra. Eu quero dizer, e aí quero fazer uma crítica ao governo federal, porque técnicos, deputado Sareta, de terceiro escalão, estão promovendo, com apoio de ONGs internacionais, que têm interesse eminentemente financeiros, recebem recursos do governo federal, estão demarcando sem critérios terras indígenas em Santa Catarina, no Brasil, deputado Maurício. Isso é um absurdo, isso não pode continuar acontecendo. Vejam, senhores, Natalino, Araquari tem 250 índios, índios entre aspas, são paraguaios, guaranis, que vieram há alguns anos, trazidos pela Igreja Católica, e os parentes foram se aglomerando naquela região. E a FUNAI está propondo a demarcação de 10.000 hectares de áreas agricultáveis, deputado Silvio, no município de Araquari. O próprio cacique disse que eles não querem terra, deputado Dalmon, porque são índios já aculturados, eles não vivem da caça ou da pesca, eles vivem de bolsa, de auxílio, alimentação,
da FUNAI e do governo federal. E nós, deputada Carminati, não somos contra os índios. Eles são seres humanos, eles têm que ser alojados, eles têm que ser protegidos, eles têm que ser cuidados, sobretudo, mas não às custas das terras agricultáveis, cujos proprietários têm o título, as suas escrituras com fé pública há mais de 100 anos. E pior do que isso, a lei federal determina que somente as benfeitorias serão indenizadas. As terras com escritura pública, não. O governo federal não paga. E aí eu faço menção, deputado Mauro, a PEC 71 de 2011, cujo relator era o saudoso senador Luiz Henrique da Silveira, que determinava que o governo federal também indenizasse as propriedades. Nada mais justo. Mas eu, antes de conceder a palavra ao deputado Mauro, eu entendo, deputado Mauro, que a solução para esses conflitos de terras indígenas se daria se nós conseguíssemos aprovar o projeto de lei de autoria do deputado Ibsen Pinheiro e do deputado Aldo Rabelo, que tramita no Congresso, e quando entrou em pauta os índios, e espertamente, malandramente, tomaram de assalto o Congresso Nacional, e aquele projeto foi parar no fundo da gaveta, na Câmara dos Deputados. Lembra disso, deputado Mauro? E esse projeto propunha que toda e qualquer demarcação de terras indígenas passassem pela apreciação do Congresso Nacional. Nada mais justo, nada mais racional e nada mais democrático. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ficar debaixo das intenções e objetivos escusos de técnicos do terceiro escalão da FUNAI, apoiados por ONGs internacionais que têm interesses duvidosos na demarcação de terras indígenas em Santa Catarina e em todo o Brasil. Deputado Mauro, com a palavra. Parabéns pela fala, deputado Darcy. Nesta mesma linha, existe em tramitação no Congresso Nacional também uma PEC, a PEC 215, que trata do assunto da mesma natureza. Eu vejo que é a única forma de tentarmos resolver parcialmente essas contendas que não só acontecem aqui em Santa Catarina, mas em todo o nosso país. E na região propriamente dita Saudades e Cunhaporã, eu acompanhei aquele processo desde o momento em que os índios tentaram entrar nessas terras, que foi em julho do ano de 2000, eu passei o período de 2001 a 2008 como prefeito, então acompanhei todo esse processo desde a sua origem, e percebo de que, como lá houve uma sábia decisão essa que foi ratificada pela 4ª Região de Porto Alegre, como lá, inúmeras outras no país poderiam ser eliminadas de pronto pelo magistrado se nós fizéssemos a interpretação que contém o artigo 231 da Constituição Federal, que assim diz: são reconhecidas aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Tradicionalmente ocupam, este é o termo que não se está levando em consideração no momento em que a FUNAI, com toda esta vontade, esta febre de terra e mais terra, acaba invadindo esses espaços que de forma titulada e há mais de 100 anos, como aconteceu lá no município de Cunhaporã, em Saudades, acabam invadindo essas terras e tentando declará-las como território indígena, tradicionalmente ocupadas em 1988, quer dizer o quê? Naquela data, os índios tinham que estar presentes naquela localidade, com suas aldeias, seus costumes, suas crenças e etc. Mas parabéns pela fala, eu vejo que nós temos que evoluir muito ainda nesse país, e a forma de corrigirmos parcialmente todo esse problema é a PEC 215 que tramita no Congresso Nacional. Obrigado, deputado Mauro de Nadal. Eu quero, portanto, dizer, deputado Mauro, que é um erro grande entender que os índios guaranis têm direito a terras agricultáveis no município de Araquari, Barra do Sul e São Francisco do Sul. Ora, qualquer simples estudo daquela região vai constatar que
que os índios guaranis não eram oriundos daquela região. Ali nós tínhamos os índios carijós. Os guaranis nem sequer passaram pela região norte de Santa Catarina. Já disse há pouco, famílias de paraguaios, guaranis, vieram aos poucos trazidas pela igreja para a região do município de Araquari. Isso é um absurdo o que está acontecendo. Portanto, deputado Maurício, nós queremos que eles sejam alojados, protegidos e cuidados pela FUNAI e sobretudo pelo governo federal. São seres humanos, mas não nas terras agricultáveis dos nossos agricultores que estão há mais de 100 anos naquele município. Essa atitude vai comprometer a economia do município de Araquari, e nós estamos nos juntando aos deputados federais, ao prefeito e vice-prefeito de Araquari, ao presidente Giovanni da Associação dos Agricultores do município de Araquari, aos demais prefeitos, Ademar de Barra do Sul, deputado Mauro, a todas as forças vivas que têm a preocupação com esses absurdos que vem acontecendo em Santa Catarina e no Brasil. E, quem sabe, nós possamos realizar uma grande audiência pública no Parlamento Catarinense, deputado Marcondes, para tratarmos definitivamente desse assunto tão importante para a economia de Santa Catarina e para que possamos mobilizar o Fórum Catarinense, deputados e senadores, com o objetivo de sensibilizar o governo federal. Deputado Maurício. Não queria interromper Vossa Excelência nessa abordagem tão transparente desse tema tão importante. O senhor que sempre age em defesa da região norte, Joinville, Araquari, todos esses municípios. Dizer que o território nacional, né, deputado Mauro, tem 13% de área demarcada como área indígena e 0,05% de indígenas. Então, está faltando bom senso. A duplicação da BR-101 no Morro dos Cavalos atrasou anos por causa de uma implicância, vamos usar o termo, da FUNAI naquela região. Por lá, na região oeste, querer definir novas áreas como áreas indígenas. E especialmente esse problema que é um absurdo aí da região norte, que é o de Araquari. Então, eu acho que, com bom senso, com toda essa área indígena que tem definida, não precisa tirar o agricultor, o trabalhador, da sua propriedade devidamente legalizada. Parabéns pela abordagem, deputado Darcy. Obrigado, senhor presidente. Seguindo ainda no